Virgem, espero que estejam todos bem, em paz. Sejam todos muito bem-vindos. Esta é uma leitura para o signo de Virgem. Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. É uma leitura geral. Então, tu pega aquilo que fizer sentido para ti, o que não fizer sentido, tu deixa de lado, certo? Essas leituras com previsões semanais, elas são atemporais, o que significa que elas são válidas para quando chegares aqui. Obviamente não da data que eu postar, embora hoje eu esteja atrasada com as postagens e esse vídeo eu vou gravar e postar, então se tu vê ele agora em seguida, ele é um vídeo quase que em tempo real, né? Mas se não for esse o caso, veja mesmo assim, porque pode ser que aqui tenha uma resposta para ti, um direcionamento para o teu momento. Vamos lá então. Virgem, por favor, o que é que Virgem precisa saber quando vir parar nesta leitura? Vou precisar pausar. É, Aqui tem uma. Eu entendi. Uma falta. Como é que eu vou dizer aqui? Falta de paciência com os processos, falta de entender que a semente é colocada na terra e que ela não germina, vira uma árvore e dá sombra no mesmo dia. Há frutos, há sementes que são colocadas na terra e que os frutos nem serão para os nossos dias. Assim como algumas ações que nós fizermos hoje, algumas mudanças que nós fizermos hoje na nossa vida, também não colheremos os frutos hoje, nesta vida, nessa existência, nessa vivência terrena. Aqui é como se eles estivessem dizendo assim: a chave está na esperteza aqui, na sagacidade, no entender que cada processo, que cada coisa que a gente vivencia, cada momento, cada degrau que a gente sobe aqui na nossa evolução, nosso processo evolutivo, nosso crescimento, ele tem um tempo para acontecer. Há processos mais lentos, da mesma forma que há outras questões que serão compreendidas de forma mais rápida, mas ainda assim, quando a gente fala em lento e rápido, a gente não está falando no nosso tempo cronológico. A gente tem uma tendência muito grande que não é que a gente tenha, mas eu acho que isso está sendo alimentado pelo imediatismo da internet, das redes sociais, as coisas acontecem de forma muito rápida. Então a gente quer que esse tempo, essa rapidez, ela seja em todos os níveis da nossa vida. E aqui eles estão dizendo que não é assim. As grandes lições, elas demoram tempo a serem aprendidas. Muito mais do que serem aprendidas. As grandes lições, elas demoram tempo para fazer a transformação acontecer na nossa vida. Essa carta aqui fala de transformação. Vida, morte e vida. Algumas coisas só se tornarão sólidas na nossa vida mediante algumas lições, algumas questões só tornar-se-ão sólidas, raízes firmes através da existência, das existências, das vidas e mortes e vidas que teremos. Ou seja, algumas coisas
elas só se perpetuarão através do tempo. Aqui é uma necessidade de compreender a existência, a permanência, a continuidade do espírito, imortalidade da alma, imortalidade da alma. A casa, o rei de copas. Tá, vamos ver com esse outro aqui. Tô sentindo uma coisa como... Eu acho que tem a ver com apego. Eu tô sentindo muito uma coisa de ancestralidade, assim, e de apego. É como se tal coisa eu faço assim, porque a minha ancestralidade era assim. Esses tempos eu ouvi uma coisa que agora eu não consigo me lembrar, mas é isso, é que eu não tô conseguindo pegar bem para passar o que eu tô ouvindo. É, eu fazia isso assim. E aí alguém te questiona, mas por que que tu faz assim? Ah, porque meus antepassados, na minha família era feito assim. Mas ninguém nunca questionou por que que era feito assim. Só se via fazendo assim e se fazia sempre assim. Entende isso? Então é como se tem coisas, é sobre flexibilidade aqui. Ser flexível com relação às mudanças, mas compreender que para a gente ter aquilo que a gente quer, a solidez de algumas coisas demora tempo. Uma casa é uma casa, mas ela só é um lar se ali dentro for construída uma família, não é? Difícil. Tá difícil, hein? É virgem. Vamos lá. Que mais? Que mais virgem precisa saber quando vir parar nesta leitura? Por favor. Oito de copas. 5 de copas. Valete de espadas. Sol. O hierofante. Olha que beleza. Isso que eu falei sobre essa rigidez, essa é uma rigidez, uma espécie de uma rigidez de fazer sempre de um jeito, mas sem questionar por que que os ancestrais faziam daquele jeito. É um replicar alguma coisa. Enfim. Isso é exatamente o ponto que está havendo a mudança nesse momento. Existe aqui uma iluminação numa área da tua vida, num ponto de vista, que é uma coisa muito grande aqui, é uma coisa muito significativa. Eu sinto uma elevação das energias e das forças atuantes, das forças do bem atuante na tivesse vida nesse momento. É como se aqui tu tivesse compreendido alguma coisa e isso fosse fazer toda a diferença. É como se tu tivesse aqui iluminado os teus pensamentos com relação a alguma coisa e isso fosse fazer todo um movimento, uma mudança positiva na tua vida. Toda uma situação. Aqui a gente tem um 8 de copas. Então, assim, toda uma situação, todas aquelas situações que no passado eu não compreendi, que me causaram dor,
que me causaram sofrimento, que me magoaram. Tá vendo as taças caídas? Naipe de copas fala das emoções, fala de sentimento. Então, todas aquelas taças caídas, todas aquelas taças que foram deixadas vazias, todo aquele amor que não foi proporcionado a mim, que não foi recíproco, tudo aquilo que eu sofri, hoje eu compreendo a causa disso. O que foi que causou, o que foi em mim que proporcionou, que abriu espaço para que isso acontecesse. O que foi na minha essência, na minha maneira de me ver até, que fez com que eu me coligasse, abrisse espaço na minha vida para que pessoas que me causariam essas dores tivessem lugar na minha vida. Sabe? Quando a gente se dá conta que deu espaço para que o outro nos ferisse, porque é a gente que dá espaço. Ninguém nos fere assim aleatoriamente, a pessoa vem e te ofende. Tu deu espaço para que isso acontecesse. Tá, existem pessoas aí desequilibradas, tudo bem. Mas, normalmente, não é assim que funciona. Nós damos espaço para que essas pessoas nos firam. Então, assim, nós aceitamos relacionamentos que vão de alguma forma nos causar e nos proporcionar isso. De uma maneira inconsciente, às vezes, com certeza. Porque, olha só, por muitas vezes olhar para um passado lamentando as coisas, sem olhar para o outro lado e perceber que aquilo que estava me causando dor, naquilo que me causava dor, era justamente onde estava a resposta. Porque naquilo que me feria, estava escrito o que é que eu precisava mudar, avaliar em mim para não aceitar, não permitir, não causar mais esses ciclos repetitivos de dor e sofrimento. Então tem uma coisa muito profunda aqui, falando muito de sentimento, envolvimento de sentimento, mas eu não estou vendo aqui que a gente está falando de romance, eu não vejo uma coisa nesse sentido fantasioso da coisa. Eu vejo algo mais profundo, como se fosse uma forma de vivenciar determinadas situações, como se essas emoções aqui, elas dissessem respeito não apenas às vivências afetivas, mas também a tudo aquilo que envolvia as emoções, as relações de amizade, relações com família, a todo tipo de relação, todas aquelas relações que de alguma forma foram desrespeitosas, de alguma forma causaram ou proporcionaram essa dor e sofrimento. E aqui uma compreensão, olha só, a iluminação de uma compreensão que te traz aqui até é como se fosse aqui uma expansão. Eu sinto que é uma coisa de expansão. Uma percepção que expandiu aqui, te trazendo esclarecimento e conforto. Porque durante muito tempo eu sinto que tu lamentou por aquilo que foi, pelo leite derramado, muito a cara do rei de copas. Mas aqui, muito sem se responsabilizar. Por que se responsabilizar? Quando tu abre a porta da tua vida e permite que pessoas imaturas entrem e tu entrega a elas algo maduro que elas não sabem o que fazer, elas tendem a maltratar aquilo. Não porque elas são más, mas porque elas não conhecem. E isso serve para todas as relações. Um conselho final. Um conselho final aqui. Aqui tem uma coisa muito nobre, muito elevada, um entendimento muito nobre. Com essa carta do Hierofante. Finalizando um período de dor e sofrimento e tomando aqui, mais uma vez, aqui é como se tu tivesse, ou tu fosse te sentir agora mais empoderado da vida.
empoderados de quem eu sou, empoderado. Tô falando do masculino porque é um imperador, tá? Mas pode ser uma mulher também, enfim, isso não importa. Só pra tu entender que eu não tô falando de gênero. A rainha de paus. 4 de paus. 9 de ouros. Eu sinto que aqui, como essa carta ela tá no oculto, eu sinto que aqui é como se tu te sentisse rejeitado, abandonada, ferida, sem escolha. Eu não tenho escolha, meu mundo acabou. Minha vida tá um caos e eu não sei por onde começar. Tá vendo tudo quebrado aqui, tudo um caos. Mas agora é o novo momento. Porque o esclarecimento desse caos, o esclarecimento dessas coisas farão com que esse caos ele se dissipe. Se não é isso que tu tá vivenciando, é isso que tu vai vivenciar nos próximos 33 dias. Porque a chave tá aí. Esse caos se dissipando, trazendo aqui empoderamento, poder, porque essa carta do imperador, ela fala desse alguém que é dono da própria vida, que constrói seu próprio mundo, que é dono da sua própria vida. Porque quem está nesse sentimento aqui de tô sem escolha, é como se tivesse ali a deriva, eu vou para onde o vento me levar, eu vou para onde a vida me empurrar, mas o imperador não se sente assim. O imperador ele está à frente, ele está no comando da vida dele, tá vendo que ele está com o globo ali na mão. Então, é uma situação, o 10 fala de finalização, é uma situação onde aqui era um caos psicológico, emocional, mental, uma exaustão, mas felizmente finalização desse período de dificuldade aqui, desse período de não compreensão, desse tempo de simplesmente ir deixando a vida acontecer como se eu não fosse responsável pelas minhas coisas, como se eu não fosse responsável pelas energias que se aproximam de mim. Essa compreensão é algo muito precioso e só vai entender quem estiver passando por esse processo. Por isso que eu sempre falo no começo da leitura, essa leitura ela é geral, não vai ressoar com todo mundo. Ela não vai ressoar com todo mundo porque quem estiver passando por esse processo vai entender exatamente o que eu estou falando. As pessoas que já vivenciaram esse processo e que estão agora nessa energia de 9 de ouros, que é uma energia de empoderamento, é uma energia de eu não preciso do outro. Eu não preciso permitir que qualquer um entre na minha vida, que qualquer um faça isso. Porque aqui eu tenho uma percepção exata de quem eu sou, dos meus defeitos, do que eu tenho que trabalhar em mim, mas tá tudo bem. Quem vivenciou e tá nessa energia de 9 de ouros também vai entender. Agora, quem ainda não entrou nesse processo, não vai compreender nesse momento. Então, o tempo também é uma ilusão. Para alguns está acontecendo, para outros não está acontecendo. Mas tem uma coisa importante que eu ainda não falei, que é assim: todo esse entendimento, toda essa compreensão, toda essa elevação, porque aqui tu tem duas cartas muito poderosas, o Sol e o Hierofante. Aqui, para mim, fala de uma expansão de consciência, de uma elevação do nível de consciência, que é quando a gente se dá conta que é parte de um todo muito maior, mas que tem um poder igual a esse todo. Que o nosso poder, ele é medido por esse todo. Então, nós temos o poder de atrair aquilo que queremos para nossa vida. A vida não acontece de forma aleatória, ai, vem, não vem, a sorte é azar. Não existe isso. Existe aquilo que a gente vibra, existe aquilo que a gente entrega para o mundo e que o mundo nos entrega de volta. Mas tem uma coisa muito importante aqui que é uma energia espiritual de apoio, de direcionamento dos caminhos, onde aqui tu estás tendo, ou já teve, todo um suporte para que essa compreensão acontecesse. Tá vendo aqui, ó? 4 de paus. É uma carta que fala de todo um apoio, de todo um suporte aí,
energético, espiritual, seja da tua ancestralidade, seja de quem for, mas que todo um suporte aí acontecendo para que essa proteção, para que essa compreensão também acontecesse, certo? Que tu te sintas aqui então acolhido, amparado e direcionado pelas forças do bem e da luz, te levando paz e amor. Fiquem todos com Deus.